Boa noite a todos. Jai Guru. Conseguem me escutar? Ok. Antes de começar, vamos por favor fechar os olhos um pouco. Prestar atenção na nossa respiração. Mukhan karoti vachalam Pangum langayate girim Yat krupatamahan vande Paramananda madhavam. Eu saúdo aquele que é a suprema bem-aventurança e que cuja graça pode fazer um mudo se tornar eloquente e o coxo escalar montanhas. Eu me inclino e reverencio a Deus que habita dentro de cada um de nós em toda parte. E quanto mais conectados com essa presença, mais transformações nas nossas vidas e ao nosso redor. Que as bênçãos de Deus e dos mestres estejam presentes nas nossas vidas e possam trazer mais inspiração para todos nós nesse nosso encontro divino. Eu também me inclino a todos vocês. Om. Amém. Boa noite a todos. Em 2018, quando o Guruji veio para cá, para celebrar o aniversário do Ashram em outubro, a gente teve uma palestra no Hospital Sírio-Libanês. E eu não lembro exatamente o contexto no qual ele afirmou isso, ou porque ele falou isso. Mas ele perguntou para as pessoas, sabem qual é o meu programa favorito no Ocidente? E ninguém sabia. Ele falou, sempre que eu tenho tempo, que não é toda vez que eu viajo, mas meu programa favorito no Ocidente é visitar o cemitério. Todo mundo ficou um pouco, talvez, surpreso. Talvez estivessem esperando uma paisagem linda ou uma praia, mas ele falou cemitério. E logo depois dessa palestra, era uma sexta-feira e a gente programou uma visita para o cemitério. Guruji, eu e mais 2 outros monges. Sexta-feira, às 6 da tarde, naquele trânsito caótico no meio de São Paulo, tudo parado. Os 4 monges andando no cemitério do Araçá, na Consolação. Não tinha ninguém, completamente vazio. Era um contraste surreal, daquele caos e lá dentro, nada. É óbvio que um monte de pessoas devem ter ficado assustadas, né? 4 seres de laranja andando calmamente pelo cemitério, parecia alguma coisa errada. Mas é impressionante como a mente fica introvertida. Aquela agitação desaparece. E eu também comecei a pensar um pouco nisso e qual a razão dele ter falado que, de repente, o melhor programa dele é ir para um cemitério. Porque isso traz reflexões. Porque isso traz questionamento nas nossas vidas.
o Gurudev sempre fala uma história que uma vez tinha um jovem todo vaidoso, forte, belo, vigoroso, passando pelo cemitério para ir para a casa dele, era um atalho. E aí ele ouviu um barulho e quando ele olhou, tinha um túmulo e naquela lápide estava escrito: Behold and see as you pass by. As you are now, so once was I. And as I am now, you soon must be. Be ready to follow me. O que significa isso? Essa escrita nessa lápide estava assim: olhe e contemple. Assim como é você hoje, belo, forte, um dia eu também fui. E assim como eu sou hoje, você também logo será. Então fique pronto para seguir meus passos. Os mestres falam que pensar na morte é uma prática espiritual. Eles vão falar, puxa, não tinha outro assunto para falar no começo da semana? Os mestres falam que quando a gente reflete sobre esse momento inevitável para absolutamente todos nós, isso traz uma compreensão diferente, isso traz uma perspectiva diferente. Mas não é pensar na morte como uma tragédia e falar, meu Deus, está chegando, e agora? Mas é mais uma compreensão desse estado, desse momento. Hoje eu queria dividir com vocês, ou refletir junto com vocês, algumas das razões por que pensar na morte, por que refletir sobre isso pode trazer crescimento espiritual, pode trazer uma mudança positiva nas nossas vidas. Algum tempo atrás, há uns 2 meses, acho, uns 2 meses e meio, eu tive contato com uma pessoa que já estava num estado terminal. Ele estava com câncer e ele não tinha mais tratamento nenhum. Os médicos já tinham desistido, não tinha mais jeito, ele tinha que aguardar. E ele estava morando fora, na Europa. E aí ele fez um esforço para conseguir chegar aqui no Brasil para passar os últimos dias com a família dele. Eu não conhecia antes. E eu liguei para ele e a gente conversou um pouco sobre o estado dele, como ele estava se sentindo. Ele falou um pouco da vida dele, ele estava bem tranquilo. E a gente fez umas meditações, alguns bem poucos dias antes dele ir embora, dele deixar o corpo. Mas uma coisa que me deixou impressionado foi o amor que ele tinha pela família dele. Não o amor assim de realmente um zelo, uma preocupação, algo positivo, não em termos de apego. E que a preocupação dele única de repente ir embora é: eu não quero deixar minha mãe nem minhas irmãs preocupadas. O resto eu estou tranquilo, mas esse aspecto eu não gostaria. Então, era uma conexão muito forte e ele só falava bem da família dele. E aí eu tive a oportunidade de conversar com a mãe dele, que tem 85 anos e é viva, e as irmãs. E elas também, puxa, ele está bem, e era só amor por toda parte. E eu fiquei admirado, isso foi uma das coisas que me deixou muito admirado nesse momento. E aí, depois de alguns dias ele teve que ser internado, a situação dele se complicou e ele foi embora, partiu. E aí, as 2 semanas atrás, eu tive a oportunidade de encontrar a mãe dele, essa senhora de 85 anos. E ela começou a contar um pouco da história dele, do filho dela, né, que tinha 60 anos. E para minha surpresa, ela começou a me contar que a vida inteira deles foi conturbada. A relação dela com o filho foi sempre dura. O filho foi sempre rebelde. Ele foi para a Europa e ele bebia, ele tinha problemas e ele ligava só para pedir dinheiro para ela. Eu fiquei admirado. E não só isso. As filhas eram revoltadas com a mãe porque ela ajudava o filho lá na Europa
E elas não falavam com ele, tinham um certo ressentimento, uma sensação negativa. Então, era algo bem desarmonioso, completamente oposto da impressão que eu tive. E aí, em poucos dias que ele veio para cá, ou depois dessa situação que todos souberam, para onde foi toda essa negatividade? Desapareceu. Alguém de fora olhando como eu só percebia harmonia, só amor e mais nada. Não tinha uma queixa, uma reclamação, ele é isso, ele é aquilo. Até mesmo depois que ele foi embora. Elas falavam, nossa, e foi tão bom, puxa, que esses momentos. Só paz, só alegria, só elogios. Onde foi parar tudo isso? Onde foi parar esse ressentimento de anos acumulados, essas mágoas, esses desequilíbrios? Alguns dias antes de ele ir, ele sentiu um desejo muito forte de falar com o filho dele que ele tinha brigado há anos. Resolveram todas as coisas. Sem tempo para negatividade. Então, esse é um dos aspectos. O primeiro que eu pensei em compartilhar com vocês, por essa experiência que eu tive. Essa perspectiva de morte traz uma mudança em nossas prioridades, uma mudança na nossa maneira de enxergar o mundo e se relacionar com as pessoas. E essas negatividades, esses ressentimentos, essas mágoas que a gente fica carregando por anos e vidas, de repente desaparece. E isso, a primeira coisa positiva disso isso mostra pra gente que todo esse lixo que a maioria de nós tem em alguma parte das nossas vidas pode ser descartado imediatamente. Se essas pessoas conseguem simplesmente colocar tudo isso de lado e só perceber amor, e só perceber essas coisas positivas, será que a gente não pode fazer isso na nossa vida sem ter que esperar algum momento um pouco mais sério, algum momento da morte? Será que se a gente refletir um pouco nisso, que tudo é tão transitório e a qualquer instante isso pode acontecer, será que eu não vou também conseguir nutrir sentimentos mais positivos e eliminar essas coisas negativas que fazem mal para a gente? Não só isso. Isso vale tanto para nossa vida como dos outros. Pensar que a qualquer instante, essas pessoas que eu tenho algum ressentimento, que eu tenho tristeza, mágoa, raiva, elas podem partir. Será que eu não vou me arrepender de não ter feito algo para mudar isso? E isso também nas minhas vidas, na minha vida. Se a minha vida for acabar agora, como estão meus pensamentos? Como estão meus sentimentos, minhas emoções? Eu estou em paz? Eu estou bem ou não? E por que isso é importante? Na Bhagavad Gita, no capítulo 8, verso 5, 6 e 7, o Senhor Krishna fala: aqueles que pensam em mim no momento da morte, ou seja, aqueles que estão pensando em Deus, estão garantidos, vão para Deus. Se conectam, estão liberados. Mas a pessoa só consegue pensar nisso se ela praticou isso durante a vida. E, na verdade, ele fala, o que define a próxima existência dessa pessoa, e se você não acredita em próxima existência, pensa também no que vai acontecer depois dessa morte. Mas ele fala, o que define o seu próximo passo é o seu último pensamento. Aquilo que você tem de último pensar antes de partir é o que vai determinar, seja a sua existência próxima, seja purgatório, ou céu, ou inferno, mas é o seu último pensamento. Claro, o seu último pensamento vai ser uma consequência daquilo que você teve durante a sua vida. Pensa agora, como estão os seus pensamentos? Como está a sua mente? Está pura? Está divina? Se fosse agora a sua última respiração, como seria seu próximo passo? Como seria a sua próxima existência? A continuação? Boa, como um pensamento positivo que você tem agora? Ruim, como um pensamento negativo que você tem agora? Como seria? Então dá para a gente saber.
Então, esse é o primeiro aspecto. Para que ficar carregando negatividade? Para que ficar carregando mágoa, ressentimentos e um monte de negatividade que faz mal para a nossa vida e faz mal para a vida dos outros? A qualquer momento, essa vida pode acabar. Usá-la agora. Certo? Esse é o primeiro aspecto que eu pensei. Um outro aspecto que pode ser altamente positivo nas nossas vidas é, com essa imagem, com esse quadro e pensamento, reflexão sobre a morte nas nossas vidas, a gente para de procrastinar. Uma vez, uma criança escutou numa conversa essa palavra procrastinação. E aí no dia seguinte ele estava curioso e foi lá para o pai dele, que estava lendo o jornal no sofá, largado no sofá, e falou assim: pai, o que é procrastinar? E o pai, lendo o jornal, não estava com a mínima vontade de parar e explicar para o filho. Ele falou assim: filho, amanhã eu te explico. Bom, na verdade ele já tinha ensinado o que era procrastinação. Amanhã eu faço. Tem uma história muito legal no Mahabharata, que é uma das escrituras mais famosas da Índia, onde tinha um rei chamado Yudhishthira, e ele era extremamente caridoso, extremamente justo, honesto, ele era o símbolo da retidão. Ele nunca deixava ninguém de mãos vazias que iam pedir alguma coisa para ele. E um dia ele estava numa reunião muito importante e chegou um aldeão para pedir algo para ele porque ele estava com necessidade. E aí o Yudhishthira falou para ele: meu pai, eu vou ficar muito feliz em te ajudar e te dar tudo o que você precisa, mas agora eu estou num momento muito importante, então eu vou te pedir uma coisa. Por favor, volta amanhã e você vai ter tudo o que você precisa. O irmão desse rei ouviu isso. E aí ele foi até o sino, que era o sino da vitória dos exércitos. Toda vez que o exército desse rei conquistava uma batalha, eles tocavam esse sino. E aí, enquanto esse rei estava conversando com esse aldeão, o irmão do rei foi lá e tocou o sino da vitória. Todo mundo parou e foi lá correndo ver o que estava acontecendo. Inclusive o rei falou: o que aconteceu? Vocês lutaram? Vocês brigaram? Que vitória foi essa? Ele falou: meu rei, essa não foi a minha vitória, foi a sua vitória. Você acabou de vencer a batalha mais difícil da vida. E ele falou: que batalha é essa? Ele falou: você venceu a morte. Falou: como assim? Eu venci a morte? Me explica. Ele falou: sim, você venceu a morte. Você está falando agora para essa pessoa que veio te pedir ajuda, que amanhã você vai ajudá-lo. Então é certeza que você está convicto e você sabe que amanhã você vai estar vivo. Você sabe que nada vai te acontecer até amanhã. Então isso certamente significa a vitória sobre a morte. E aí o Yudhishthira parou para pensar e ele entendeu que era uma lição imensa, uma grande lição que ele tinha recebido do irmão dele. Não existe amanhã. Que raio de amanhã é esse que ninguém nunca viu? E pensa nas nossas vidas como a gente procrastina o tempo inteiro nas nossas vidas, todos os dias. Amanhã eu faço, amanhã eu peço desculpas, amanhã eu medito, amanhã eu começo a minha dieta, amanhã eu vou começar a fazer exercício, amanhã eu resolvo isso. Amanhã. Não existe amanhã. Quem tem certeza de que a gente vai ter mais uma respiração? Então, pensar nisso, nessa perspectiva, diminui o nosso ato de procrastinar, porque a gente começa a entender que não existe amanhã. Quem de nós, sinceramente, tem a certeza de que vai ter mais uma respiração? Lembra? Isso não é ser sombrio, mas é pensar como eu estou tocando a minha vida, como eu estou cuidando das minhas coisas. Se eu estiver empurrando com a barriga o que eu deveria fazer hoje,
talvez eu não tenha tempo de fazer. Essa é a segunda perspectiva. Elimina a procrastinação. O Gurudev falava assim: procrastinação é o ladrão do nosso tempo. A gente fala, eu não tenho tempo, puxa, o tempo voa. Mas não é que o tempo voa, eu não sei usá-lo. Eu empurro, eu adio, eu não faço. Deixar de procrastinar, pois não existe o amanhã. Mas será que tem alguma coisa que a gente pode procrastinar ou não? Será que tudo a gente deveria fazer em cima da hora ou algo a gente deveria procrastinar nas nossas vidas? E os mestres falam que tem um aspecto da sua vida que você deveria procrastinar. E qual é? Sempre quando você tiver com alguma tendência de fazer algo negativo. Você está com algum desejo que você sabe que é nocivo e não faz bem para a sua vida. Você está prestes a falar alguma palavra que vai machucar alguém. Você está com vontade de fazer algo errado, procrastina. Amanhã eu faço. Daqui a pouco eu faço. Então, nessas horas, o procrastinar pode ser até o seguinte: eu vou fechar os olhos e orar um pouquinho. Eu vou fazer algumas respirações bem lentas, longas e profundas. E aí eu faço. Procrastina. Empurra com a barriga qualquer situação negativa que você está prestes a fazer, a entrar, a decidir, empurra. Mas todo o resto, sempre que você tiver alguma disposição positiva, algo bom ou importante para resolver, não deixa para amanhã, porque ele não existe. Amanhã não existe. Certo? Agradecer. Uma coisa que é importante que a gente procrastina tanto no caminho espiritual. Quantas vezes todos nós já ouvimos que observar a respiração é importante? A respiração é a presença de Deus. E a respiração é o instrumento mais poderoso para eliminar as negatividades das nossas vidas. Os mestres falam o tempo inteiro, os professores falam, observa a respiração. Quantos de nós lembra disso? E por que a gente não lembra? Porque a gente tem a certeza que isso é garantido nas nossas vidas. Eu vou ter outra e outra e outra, depois eu penso nisso. Agora eu tenho que falar no telefone, comer, dormir e assim por diante, estudar, trabalhar. E a nossa respiração fica sempre de lado. Ela é o mais importante e, ao mesmo tempo, nas nossas vidas, ela é o aspecto menos importante, menos valorizado. Pensar nisso talvez traga um pouquinho mais de valor para esse instrumento, para a presença de Deus nas nossas vidas. Enquanto eu falo disso, eu também lembrei de uma outra pessoa que eu fui visitar. E ela tinha um problema seríssimo nos 2 pulmões. Ela não conseguia respirar, ela não conseguia produzir oxigênio. Então ela andava praticamente 24 horas com um tubo de oxigênio, um cilindro ficava na casa dela e ela tinha um cano de mais ou menos, sei lá, uns 20, 30 metros de oxigênio para ela conseguir fazer qualquer coisa. Ela falava que para ela levantar da cama era como se fosse escalar o Everest, de tanto esforço e de tanta falta de oxigênio nos pulmões dela. Então, o tempo inteiro, se ela tirava um pouquinho para falar, ela falava 3 palavras, ela ficava extremamente ofegante, como se tivesse feito uma corrida de 100 metros rasos. E aí a gente começa a dar valor. Puxa, eu estou respirando. Eu tenho esse ar que é a presença de Deus e eu continuo ignorando ele. Até quando isso? Então, esse ato de pensar, refletir sobre a morte, também tende a eliminar a procrastinação das nossas vidas, que é o ladrão do nosso tempo. Todo dia a gente deveria chegar à noite, quando colocar a cabeça no travesseiro e falar assim: hoje meu dia foi produtivo. E o que significa produtivo? Eu fiz tudo o que deveria ser feito. Tudo que eu me propus a fazer, de positivo, de bom, de importante, eu realizei. Eu não empurrei nada para amanhã. Claro, vão ter imprevistos, mas eliminar a procrastinação das nossas vidas. Certo? Um outro aspecto também, não vou ficar me prorrogando muito, mas um outro aspecto dessa reflexão sobre esse momento chamado morte é que ela mostra para gente a realidade da vida,
ela faz a gente compreender a realidade também da morte, e com isso, a gente começa a receber um pouco mais, sentir um pouco mais de desapego. A gente sofre na vida principalmente por causa do apego a pessoas, a objetos, mas se a gente começa a compreender um pouquinho mais que essa vida é curta, ilimitada, a gente começa a se relacionar diferente com o mundo. Se a gente começa a entender também o que é a morte, que todos temem, que na verdade é algo natural, que faz parte da vida, que não é o fim de nada, que é só uma nova fase chegando. E que na verdade não sou eu que morro, é esse corpo que não sou eu, que é só formado de elementos e matéria. Ele é o meu veículo que ficou velho, é uma roupa que agora já está velha. A gente começa a sentir um pouco menos de apego pelas coisas, pelas pessoas, pelos pensamentos, pela nossa identidade. E isso traz o quê? Paz e felicidade. Quando a gente foi para a Índia, agora não, na verdade, faz um ano já. A gente foi com um grupo de quase 40 brasileiros. E quando a gente foi para Puri, no nosso ashram principal, a gente fez uma excursão e eu levei todo mundo para fazer uma visita surpresa ao crematório. Ficou todo mundo de pé e por alguns minutos olhando esse ato de uma pessoa, ou seja, um cadáver ser cremado, ser jogado literalmente na fogueira. E era um crematório público, então os corpos chegavam e eram simplesmente colocados ao lado do nosso grupo. E isso traz um grande choque, assim, imediato. Algumas pessoas ficaram chocadas, queriam sair logo, algumas ficavam olhando. Mas isso faz a gente refletir. Puxa vida, um corpo igual ao meu está sendo cremado ali. Dá uma olhada. Será que eu sou isso? Será que... A gente reflete na temporariedade do corpo, da vida, e pensa, será que sou eu isso? Será que isso é o fim? E essas reflexões trazem um amadurecimento, um questionamento. O que é essa vida? Será que tem algo depois disso? Será que tem algo além desse corpo que está sendo cremado ou não? Então isso traz uma reflexão, e essa reflexão traz uma compreensão melhor do que é a vida e também do que é a morte. Nada vai comigo. Quando eu partir, será que o meu dinheiro vai comigo? Quando eu partir, será que meus familiares vão comigo ou não? Posso levar alguma coisa? Eu posso levar o meu carro, minha roupa? Eu posso levar a minha beleza? Não. Tudo fica, porque tudo é temporário, tudo é passageiro. Tem um diálogo muito lindo também no Mahabharata, que é essa mesma escritura que eu falei para vocês anteriormente, onde esse mesmo rei Yudhishthira se deparou com uma situação muito difícil. E para resolver essa situação, ele tinha que primeiro responder algumas perguntas para um ser celestial. E se ele não respondesse, ele ia morrer. E aí ele faz várias perguntas e Yudhishthira responde de uma maneira maravilhosa. Mas uma dessas perguntas foi: o que é a coisa mais impressionante nessa criação? Qual é a coisa mais impressionante nesse mundo? E aí Yudhishthira pensou um pouco. E ele falou assim: a coisa mais impressionante é que o tempo inteiro pessoas estão morrendo ao meu redor, perto de mim, em toda parte, o tempo inteiro. Mas as pessoas que veem e experienciam isso, elas jamais pensam ou acreditam que um dia também vai chegar delas. Que do mesmo jeito que ela percebe as pessoas morrendo e isso é uma coisa natural, ela jamais imagina que ela também vai passar por isso. E ela se sente segura, se sente protegida e se engana de que vai durar para sempre. Então, refletir sobre essa transição chamada morte também me traz desapego. A gente tem muitos apegos na vida, a gente tem muitos desejos, a gente tem uma identificação muito grande com isso. E isso faz a gente sofrer. A gente não quer perder nada, mas não tem como. Isso é parte da vida. Assim como nascer, o morrer também.
Desejos. Esses desejos fazem a gente querer viver amanhã, amanhã. A mente tem desejos insaciáveis e infinitos. E eles nunca podem ser saciados. E por isso também a gente nunca quer partir. Eu preciso realizar. Mas até quando? Será que eles têm um fim? Será que eu vou conseguir realizar todos? O Guruji fala, mesmo se a gente vivesse por 1000 anos, a gente não conseguiria realizar todos os nossos desejos. A gente ia pedir, Deus, estende um pouquinho mais. Eu preciso só fazer mais isso, isso, isso. E assim vai. Será que a gente consegue tornar nossa vida plena agora, nesse momento ou não? Será que a gente consegue aproveitar o nosso dia, a nossa respiração, o nosso hoje, da maneira mais plena possível, sem empurrar com a barriga, sem falar amanhã, amanhã? Será que a gente não consegue viver com uma compreensão melhor sobre o que é a vida e o que é a morte? E viver com um pouco mais de naturalidade, com um pouco mais de equilíbrio, aceitando esses dois momentos, essas duas fases, e tendo uma relação muito mais saudável com o mundo, com as pessoas, com os objetos, até mesmo com nós. Uma outra história que eu lembrei. Eu fui visitar uma outra pessoa no hospital, isso fazem já uns 3, 4 anos. E o médico já tinha avisado ela que talvez um dia ou dois ela estava partindo. Ela já sabia, os familiares já sabiam. E aí eu fui lá, talvez, para escutar um pouquinho, para conversar um pouquinho sobre a realidade da vida, de alguma maneira trazer um pouco mais de tranquilidade. E aí eu perguntei para ela, como você está? Você está bem? Como você está se sentindo? Mesmo tendo recebido as notícias do médico, mesmo os familiares já estando próximos, sabendo de tudo isso, a única coisa que ela me falou foram dos planos dela para daqui a algum tempo. Quando ela saísse de lá, o que ela ia fazer, o que daqui... Isso me deixou bem, assim, impressionado. O que daqui 20 anos, como seria o casamento do filho dela e como ela ia estar vestida. Ela simplesmente começou a fazer compartilhar todos os desejos que ela tinha na mente dela e que ela queria realizar, ignorando que daqui um dia, daqui a alguns momentos, ou daqui a algumas horas, ela estaria partindo e nutrindo esses desejos. Mas isso era só uma amostra de como é a nossa mente, cheia de desejos. E esses desejos fazem a gente continuamente correr atrás das coisas, se apegar às coisas e voltar para essa nossa existência para realizá-los. Isso é uma coisa também, a gente tem que filtrar, analisar o que é bom e o que não é bom para a minha vida. Quais desejos são saudáveis e não são saudáveis. Porque se essa respiração for a última, a minha bagagem de desejos insaciáveis vai fazer a gente voltar para cá, para realizar, para passar por tudo que a gente passou de novo. Então, uma vida de mais discernimento, uma vida de reflexão. Não só pensar na vida, mas também refletir um pouquinho sobre a transitoriedade de tudo, inclusive do nosso corpo, dessa nossa vida como indivíduos. Certo? Alguém tem alguma pergunta? Enquanto talvez alguns de vocês escrevem, se tiver, eu só lembrei de uma outra história do Guruji. Chegou um discípulo para o Guruji, para o nosso mestre, e falou para ele assim: mestre, eu sei que você é onisciente, você consegue enxergar o futuro. Você pode dar, por favor, uma analisada na minha mão e ver qual é o meu futuro? E aí
O Guruji olhou para a mão dele e fez uma cara muito séria e assustada. Uma cara de pêsames. E ele falou assim, eu tenho uma coisa muito séria para te falar. Imagina esse discípulo olhando para a cara do mestre assustado e ele falou assim, você vai morrer. O quê? Eu vou morrer? Meu Deus, e agora? O que eu faço, mestre? Me ajuda. Ele falou assim, estúpido, todos vão morrer. Ao invés de você querer ficar pensando como vai ser sua vida, adivinhar o meu futuro, por que você não aproveita o seu agora? Ao invés de você ficar pedindo para eu ler sua mão, vai meditar, porque todo mundo morre, mas ninguém sabe quanto. Aproveita o agora. Ele saiu correndo e o Guruji começou a gargalhar. Como confortar alguém que perdeu uma pessoa especial? Para a gente confortar alguém, a gente primeiro precisa se sentir confortável e confortado com isso. Então, para a gente confortar alguém, algumas palavras ajudam, pelo menos se você compreender teoricamente o que é a morte, o que é a vida, que não é o fim de nada, mas é só uma continuidade. Isso vai trazer um pouco mais de conforto. Mas se você tiver esses conceitos firmemente enraizados em você mesma ou você mesmo, naturalmente, só a sua presença já vai trazer conforto e consolo. Naturalmente, a sua serenidade diante desses momentos que para a maioria das pessoas é terrível e é o pior de todos, a sua serenidade vai trazer serenidade. A sua paz e a sua maneira de compreender vai trazer consolo, conforto e paz também. Então, primeiro, entenda esse processo. Segundo, faça com que esse processo e essa compreensão se torne parte da sua vida através da meditação e através da reflexão disso. A gente só deixa para pensar na morte quando ela chega para a gente ou para os outros próximos a nós. Mas nessa hora a gente não consegue compreender e nem absorver nada. A gente precisa treinar. A gente precisa estar pronto. E isso é a reflexão e isso é a meditação. Absorva tudo isso. Entenda esses conceitos. E quando você precisar, eles vão estar disponíveis para você compartilhar com os outros e para você ter segurança na sua própria vida. Legal essa pergunta. E se os desejos forem de continuar meditando mais e de servir à humanidade? Esses desejos são positivos, mas eu tenho que transformar esse desejo agora. Eu vou meditar hoje, eu não sei se eu tenho mais uma respiração para meditar amanhã. Eu vou servir e ajudar agora e não amanhã. E quando eu faço isso agora, eu tenho essa tranquilidade de que eu estou fazendo o meu melhor agora. Se eu não viver até amanhã, eu já fiz o meu hoje da maneira mais plena possível. E aí eu não vou ter desejo, puxa, se eu vivesse mais 10 anos, eu ia ajudar tanta gente. Se eu vivesse por mais 5 anos, eu ia meditar tanto. Não. Agora eu vou meditar e agora eu vou servir, olhar para o lado e encontrar maneiras de servir e usar a minha vida. Mas esse desejo de meditar e servir é lindo, mas não procrastinar, amanhã, depois eu faço. Agora. Meu cunhado perdeu a filha hoje. 1 mês de vida e não resistiu. A gente vai orar por eles. Isso é uma maneira também de lidar com esse momento. Oração, meditação, para que essa pessoa, esse ser que partiu, tenha compreensão de que não é o fim de nada. Que ele tenha tranquilidade, não só ele, aqueles que estão aqui também, compreendam que essa vida é sempre incerta, essa vida é sempre limitada e é transitória, mas nada termina. É uma jornada de evolução, de progresso. A gente nunca vai para trás, a gente está evoluindo, como um passar de ano, como uma mudança de fase. Depois você manda, por favor, pelo chat, pode ser pelo particular, o nome dessa mãezinha que partiu e da família, porque a gente vai fazer orações também especiais por aqui.
você falou sobre a transitoriedade dos desejos e da vida. Pode falar um pouco sobre a transitoriedade dos relacionamentos, marido e mulher principalmente? Assim como a vida é transitória, assim como os objetos são transitórios, os relacionamentos também são transitórios. Seja a separação por a morte de algum deles, e seja a separação por alguma razão, uma percepção de incompatibilidade. Quando a gente pensa nisso, na transitoriedade da vida, dos desejos e dos relacionamentos, dos objetos, a gente tem uma visão de melhor aproveitamento da situação atual. A gente coloca um pouco mais de energia para fazer o nosso máximo agora, o nosso melhor agora, porque eu não sei o que vai ser o amanhã. E quando eu faço isso, e quando eu tenho essa perspectiva, até mesmo nos meus relacionamentos, eu vou ter um relacionamento mais saudável, um relacionamento mais profundo, mais positivo. Por que eu vou ficar levando em consideração, de repente, uma palavra, de repente, uma ofensa, de repente, um mau humor, de repente, alguma atitude que eu não gostei, se eu sei que daqui a pouco isso acaba? Daqui a pouco ou eu ou ela estão indo embora. Por que eu vou dar tanta importância para essas coisas que são insignificantes? Lembra dessa primeira história que eu contei? Toda mágoa, toda tristeza, todo ressentimento de décadas desapareceram em uma semana pela essa perspectiva de morte. Por que eu não posso trazer isso para os meus relacionamentos? E engolir um pouquinho mais as coisas e deixar de lado um pouquinho mais as coisas? Nossa vida vai mudar. Não só marido e mulher, mas de todos os relacionamentos que eu tenho na vida. Muito legal, obrigado por essa pergunta. Vamos só para mais algumas, porque a lista está começando a aumentar. O que é a morte? Passagem para outro lugar? Hoje, na meditação, eu vou ler alguns versos para vocês do Bhagavad Gita e vocês vão ter uma compreensão um pouquinho mais do que é essa morte ou do que é essa transição. Isso vai ficar claro para vocês. É possível de verdade para nós, simples humanos, exercer o desapego? E mais que isso, ensinar as crianças a ter esse discernimento? É claro. Nós, simples humanos, todos nós somos simples humanos. E o desapego é para nós. Porque nós somos aqueles que temos apego. Um mestre já está desapegado, ele não precisa treinar. Mas nós, os simples humanos, temos que treinar o desapego. E ele é possível. Se os mestres falam que nossa vida pode ser uma vida de desapego, é possível. Então, treine. Treine o desapego. Entenda a vida, entenda o seu corpo, entenda os objetos, entenda os relacionamentos. E compreendendo isso, o desapego começa a vir naturalmente, gradualmente e lentamente. Esse é o problema. Eu quero ter um desapego imediato. Eu quero simplesmente, a partir de hoje, não ter mais esse apego que me faz sofrer, mas é gradual. Do mesmo jeito que foi lento e gradual a minha atitude de apego às coisas, e agora ele está tão forte, isso também vai desaparecendo gradualmente. E o que intensifica e acelera esse processo de desapego? Meditação. A meditação desapega naturalmente. E um viver consciente, um viver com reflexão, aumenta, acelera também esse processo. Ele auxilia a nossa meditação nessa perspectiva de desapego. E quando você é desapegado, quando você tem uma relação de desapego com a sua família, seus filhos, seus amigos, seus objetos, eles percebem, e isso passa para as crianças, para os seus filhos, essa segurança, essa serenidade. E lembrem sempre, desapego não é desamor, desgostar. Apego não é amor. Então, quanto mais desapego você tiver consciente, mais você vai sentir amor pelo seu filho, pela sua família, pela sua esposa, pelos seus objetos. O desapego é o oposto de amor. Ele só traz sofrimento. Em quanto tempo após a morte se faz a cremação? Isso varia
Eu não tenho muita ciência sobre isso, mas isso varia de religião para religião. Se eu não me engano, no hinduísmo, isso é após algo em torno de um dia. Mas isso varia por religião, isso varia por cultura. E eu não tenho muita profundidade para responder com precisão sobre todos esses prazos. Parece tão simples esses ensinamentos, mas por que temos tanta resistência a aceitar de maneira tão natural a morte? Porque a gente tem uma identificação extremamente grande com esse corpo, ou seja, o nosso ego ainda é muito grande e acentuado. Tudo para a gente, essas verdades, esses ensinamentos, parecem algo muito longe. E o que parece algo tão verdadeiro, tão real e tão próximo das nossas vidas é: eu sou esse corpo. E se eu sou esse corpo, eu vou ter sempre medo de perdê-lo. Eu vou ter sempre medo de morrer. Então, enquanto eu tiver essa consciência corporal extremamente intensa e forte, enquanto eu tiver essa percepção egóica de eu sou isso, eu vou sofrer, eu vou ter medo e vai ser muito difícil aceitar. E é por isso que a gente tem que conversar sempre sobre isso. A gente tem que refletir sobre isso, porque essa reflexão vai trazendo aos poucos a dissolução dessa consciência egóica, dessa consciência corporal, e a gente começa a aceitar que existe algo além disso. E a meditação vai dar a experiência dessa teoria toda. Então é um negócio natural, não é forçado isso, mas gradualmente a gente começa a perceber essa diferença e esse conceito. Mas a gente tem que trabalhar, porque esse conceito, essa percepção de eu sou o corpo é extremamente enraizada nas nossas vidas. E a gente precisa trabalhar para mudar. O primeiro passo é acreditar nisso tudo. Acreditar que existe algo além. Acreditar que isso é só uma transição. Acreditar que a felicidade reside nessa aceitação da verdade. E a partir daí, andar. Devagar a gente chega lá. Isso é certo. Isso é a promessa dos mestres. A última. Os desejos afloram com muita naturalidade, mas temos a impressão de que se não nutrirmos fortemente, eles podem não passar e serem superados. Isso precede? Os desejos sempre passam. E não dá para viver sem desejos. Mas o problema dos desejos é a gente dar vazão a eles, a gente alimentar os desejos. E a gente tem a impressão de que eles nunca passam. Se eu não for lá e não tomar isso, se eu não for lá e não comer isso, se eu não for lá e não comprar essa coisa, ele nunca vai passar e vai ficar me atormentando a vida inteira. Isso é erradíssimo. Toda vez que eu dou vazão a um desejo negativo, ele se multiplica. Ele se potencializa e a nossa vida fica mais miserável. Tenha a convicção plena de que todos os desejos, todos os pensamentos vêm e vão. E toda vez que você se atém a eles, se agarra, eles ficam mais fortes e dominam mais suas vidas. A gente faz isso na meditação, no momento, em silêncio. Ignora todos os seus pensamentos. Eles vêm e eles vão. Tenha essa força. E isso é um treino também. Se fortalecer a falar não, ele vai embora. Então está nas nossas mãos também fortalecer os desejos ou enfraquecê-los. Depende da nossa atitude. Eles também vão, eles também são temporários, eles também são transitórios. Eles vêm por um momento e desaparecem. Depende da gente alimentá-los ou deixá-los morrer de fome. Esse a gente tem que deixar. Certo? A meditação elimina os desejos. Você não precisa nem pensar neles. A meditação automaticamente destrói os seus desejos negativos. Vamos fazer um pouco disso, né? Agradeço a todos pelas perguntas, muito valiosas e que contribuem muito também para as nossas conversas.
Vamos, por favor, fechar os olhos um pouquinho. E, por favor, observe a sua respiração. Ela entra e ela sai. E você continua vivo. Ela é a base de todo o nosso viver, mas ao mesmo tempo o aspecto mais ignorado das nossas vidas. Será que eu tenho mais uma respiração ou não? Por favor, tentem não se esquecer de nenhuma delas durante essa prática. Guruji fala sempre: pensem que essa é sua última meditação. Quão dedicada, quão concentrada seria se a gente soubesse isso? Observem, olhos fechados, observando a respiração e agradecendo a Deus por mais esse instante de vida. Eu vou ler para vocês 3 versos do Bhagavad Gita, só para ilustrar um pouquinho a nossa conversa, mas continue com a atenção na sua respiração. Depois da infância, da juventude e da velhice, que acontecem no corpo, a alma parte, mas depois ela recebe um outro corpo. Uma pessoa sábia não tem nenhuma ilusão sobre esse processo de transição. Não existe existência eterna das coisas mutáveis. E não existe destruição das coisas eternas. O buscador da verdade sabe discernir a realidade de ambos. A alma é eterna e o corpo é transitório. Sem dúvida, a alma que habita esse corpo é imperecível e indefinível. Mas esse corpo, ele é perecível, ó Arjuna. Lute para se estabelecer nesse conceito. Para a alma, não existe nascimento ou morte. Uma vez que ela existiu, nunca, jamais deixa de existir. Ela é não nascida, eterna, dura para sempre e antiga. Ela não é destruída, até mesmo quando esse corpo morre. Assim como um homem veste uma nova roupa, deixando a velha para trás, da mesma maneira, a alma recebe um novo corpo físico, deixando para trás aquele que já não tinha mais uso para ela. A alma é inquebrável, insolúvel, e ela não pode ser nem queimada ou destruída. Ela é imóvel, onipresente, imutável e eterna. É certo que depois do nascimento, a morte é inevitável, e depois da morte, o nascimento é certo também a ocorrer. Você não deveria lamentar-se sobre o inevitável. Ó Arjuna, antes do nascimento, todos os seres são não manifestos. E eles se tornarão de novo não manifestados depois desse momento chamado morte. Essa manifestação, considerada como vida ou corpo, é somente um estágio intermediário desse processo de evolução.
Qual o ponto, então, de toda a lamentação? Mantenha os olhos fechados. Em cada respiração consciente, a experiência um pouquinho mais sólida de que eu não sou esse corpo, eu sou essa alma eterna, imortal, infinita, que não nasce nem morre. Que isso não seja só uma teoria na minha vida, mas que eu possa alimentar essas sementes, que elas possam germinar e trazer uma compreensão diferente da vida, uma relação diferente com o mundo. Inale lenta, longa e profundamente. Segure a respiração, incline seu corpo para frente, em reverência. Exale. Respiração normal e consciente. Ó Deus, ó Mestres, me ajuda nesse caminho de expansão da consciência. Me ajuda a ter a experiência de quem realmente eu sou. Me ajuda a compreender melhor esse processo da vida, que inclui a morte, e me deixa celebrar cada instante. Ó Deus, me ensina a te amar em cada respiração e jamais te esquecer, porque eu sei que toda vez que eu te ignoro eu sofro. Concentrem-se, com amor, com gratidão. Estamos todos vivos pela presença dele em nós. Inale lenta, longa e profundamente. Segure a respiração, sentem-se. Exale. Respiração normal e consciente. Por alguns instantes, levem sua atenção para dentro. Concentre-se lá no espaço interior na sua cabeça. E com toda a sua concentração, com toda a sua sinceridade, sinta a sua conexão com o infinito. Sua última meditação. Medita em silêncio. Pensamentos vêm, mas pensamentos vão. Agora não se apegue a nenhum deles. Eles não te pertencem. Um pouquinho mais de atenção na respiração. Cada vez mais perto da minha verdadeira identidade. Não esse corpo finito e temporário,
mas a alma eterna, a bem-aventurança e a consciência infinita. Quanto mais estabelecidos nisso, mais a gente pode contribuir também com toda a humanidade, com toda a criação. Com a sua atenção na respiração, antes da gente encerrar o nosso encontro, nós vamos entoar uma Hamrutyunjaya Mantra 5 vezes. Por essa alma que partiu hoje e por todos aqueles que precisam de conforto, de paz, de coragem, de destemor. Depois de entoar, lembre-se dessas pessoas e mandem sua energia positiva para elas. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhen Pustivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrutyurmukshiyamamrutat. 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 Om Shanti Shanti Shanti. Por um minuto, pensem nessas pessoas. Pensem em todos que precisam da sua força, do seu amor. Eu agradeço a todos por essa oportunidade especial. Eu agradeço a Deus por mais esse instante de vida que nos permite crescer e transformar. E tentando perceber essa presença divina em vocês, em mim, em toda parte, eu me curvo a todos vocês com gratidão.